Nosso estudo de hoje é o estudo 16 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Mediunidade e Dever. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica, mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas, a converterem-te às horas em pasto de vampirismo. Escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra a enredarem-te os passos no fojo de perturbações aviltantes. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhe-ás a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora, te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Psicografarás páginas brilhantes nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual utilizando recursos ainda ignorados pela percepção de teus ouvidos. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade é evidente a tarefa que te assinala o roteiro, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, do pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunha veicular, debuxada pelos artistas do escárnio que se valem da fantasia e entretenimento da luz. Que lição forte essa lição de hoje, né? Mas vamos lá, vamos procurar aqui falar um pouquinho sobre mediunidade. Em primeiro lugar, a mediunidade, ela não vai deixar para a gente que descobre que tem esse dom de maneira um pouquinho mais ostensiva, ela não vai deixar muitas opções. Ela vai falar para a gente o seguinte: olha, você, querendo ou não querendo, você é médium 24 horas por dia. Você, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, você vai estar sentindo os espíritos de alguma maneira. E as pessoas acham que a mediunidade é apenas você ver ou ouvir os espíritos, mas você principalmente sente o que eles estão sentindo. Por isso que é muito comum as pessoas chegarem para conversar com a gente na casa espírita, falar: eu estou sentindo uma tristeza muito grande. Aí a gente tem que falar: essa tristeza não está vindo de você. Você tem que aprender a sentir essa tristeza e, quando sentir, mudar a sintonia para não ficar o tempo todo preso nessa sintonia de quem está te passando esse sentimento. Mas quando a gente descobre que é médium, a gente vai ter que sim fazer um estudo para saber principalmente o que é e como lidar com essas situações da mediunidade. Agora, uma outra coisa, para a gente que está aqui na Terra, a gente olha para uma pessoa e fala assim: meu Deus, fulano tem uma mediunidade mais ostensiva, fulano realmente o que ele falou é verdade, o espírito que se comunicou foi o espírito que eu conheço, falou verdade sobre mim. E isso, cá para nós, não quer significar muita coisa. O Leon Denis, ele fala no livro dele, No Invisível, que uma pessoa pode viver 40, 50 anos na mediunidade, mas se ela não modificar o seu pensamento e não modificar o seu sentimento, ela vai estar apenas fazendo contato com aqueles espíritos que estão nas periferias, com aqueles espíritos que ainda estão nas zonas de sofrimento. Vai ter a mediunidade? Não vai deixar de ter, é claro. Mas enquanto ele não muda a sua maneira de pensar, não faz um projeto, um trabalho de reforma íntima, ele vai ficar em sintonia constante com esses espíritos. Então, a gente percebe aqui na Terra que, se a gente pudesse fazer uma classificação muito mais simples
a gente vai entender que existe aqui na Terra a mediunidade missão, que é a mediunidade, por exemplo, do Chico Xavier, que está aqui no quadro atrás. Existe a mediunidade que é prova, que é a mediunidade para a maioria de nós, muitos de nós aqui na Terra, porque, na verdade, para que serve a mediunidade prova? Para mostrar que, na verdade, nós somos espíritos, para mostrar a existência do plano espiritual, e principalmente porque diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a função principal da mediunidade é instrução dos homens. Se a gente estiver utilizando a mediunidade de qualquer maneira diferente disso, é sobre única e exclusiva responsabilidade nossa. Mas existe também a mediunidade de expiação. A mediunidade de expiação é o quê? Os espíritos, aqueles que estão agora desencarnados, estão do outro lado da vida, que estão só influenciando a gente de maneira negativa, que estão empreendendo processos de vingança, enfim, se aproveitando da posição de fragilidade que nós nos encontramos agora. E por que não? Eu posso até usar uma palavra também, covardia, mesmo sabendo que a gente já fez isso, já foi covarde também muitas das vezes. Quem está do outro lado está numa posição privilegiada em relação a gente. Então, aqueles que ficam empreendendo esses ataques, daqui a pouco eles renascem, quando renascem, trazem uma mediunidade também mais ostensiva, sentindo agora, através da lei de causa e efeito, o que fizeram os outros passarem. Mas vamos para o estudo que o Emmanuel vem trazer para a gente. Ele vem dizer para a gente, olha, não ouvides que o dever retamente cumprido é que vai ser a bússola que vai ajudar a gente na mediunidade. Bom, a gente pode ter aí a contemplação, a visão de painéis aí do mundo espiritual, tudo bem, né? Mas se a gente não cumprir as nossas próprias obrigações, o que, que vai acontecer? Ele vem falando que a espionagem dessas inteligências que vêm atrás da gente, né, que a gente não está vendo, vão se converter em pasto para vampirismo. Eles vão começar a seguir a gente, começar a observar onde a gente tem os nossos pontos e vão começar. Vampirismo é sugar as nossas energias, aquelas energias que poderiam estar sendo utilizadas de maneira mais nobre, não está sendo jogada fora. Pois ele fala para a gente, ó, vocês vão escutar sublimes revelações, né? Entretanto, se eu não tiver com a consciência laboriosa, olha bem, trabalhando e tranquila de não estar fazendo mais bobagem, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra. Então, o Emmanuel dá uma dica aqui, isso aqui é a página para a gente fazer encontro, seminário, né? Porque ó, você tem que ter, na mediunidade, você tem que ter a tua consciência laboriosa e tranquila. Vamos ficar com essa informação. Depois ele fala, ah, tudo bem, a gente vai assimilar os espíritos nobres porque eles estão aqui para isso mesmo, para ajudar a gente, né? E a gente vai estar aqui fazendo discursos admiráveis, fazendo palestras maravilhosas, mas se a gente não tiver a reta conduta na frente dos outros, mais uma vez, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, daqui a pouco a gente vai estar situando também a nossa mente junto com os espíritos menos nobres, que vão estar se aproveitando até mesmo da nossa mediunidade para fazer coisas que eles queriam fazer aqui na Terra e não podem, porque não tem corpo físico. Depois ele fala, ó, você pode psicografar também páginas brilhantes. Agora, se não tiver serviço santificante, você vai se transformar no escriba da vaidade e da insensatez, vai começar a escrever um monte de coisa que não tem absolutamente utilidade nenhuma e muitas das vezes até que prejudica, que seja coisa nociva. E por fim, ele vem trazer aquela pessoa que traz notícias importantes do mundo espiritual, mas se não estudar, é o último recurso que ele dá para a gente aqui, o Emmanuel. Médium precisa estar estudando constantemente, porque a gente precisa estar afinado, estar sintonizado com a mensagem da codificação, com o Evangelho de Jesus. Então, o estudo é constante, porque se a gente está recebendo influxo de ideias mil a todo momento, é fácil, de repente, a gente enveredar por caminhos que sejam contrários à codificação e contrários ao Evangelho de Jesus. Eu me lembro que o Divaldo Pereira Franco, que é notavelmente um dos grandes médios que a gente ainda tem encarnado entre a gente, ele recebeu a ordem de, pelo menos por dia, se dedicar em 30 minutos de codificação de Kardec. Aí você fica pensando, precisa muito mais, tá o tempo todo entendendo qual foi o objetivo do Kardec, qual foi o objetivo dos espíritos superiores, para ele não sair desse objetivo. Página maravilhosa que a gente agradece a Emmanuel e pede a Jesus que nos abençoe hoje e sempre.